Paz seja com todos, bom dia, 13 de agosto de 2026. Vamos orar nessa manhã. Deus nosso Pai, eu quero adorar o Senhor nesse dia, agradecer ao Senhor pela vida, agradecer ao Senhor pela Tua misericórdia que se renova sobre cada um de nós, Pai, pela Tua bondade que faz chegar até nós, ó Pai, o sol, a chuva, as bênçãos, Pai. Obrigada pela nossa história, obrigada principalmente, ó Deus, por Jesus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Pai, recebe o meu louvor, a minha adoração nessa manhã, me dá sabedoria, me usa, Senhor, na instrumentalidade do Espírito Santo, e visita cada pessoa, Pai, que vai ter contato com essa palavra, com os hinos. Que seja visitado, ó Deus, com esperança, que venha ser visitado com renovo, que venha ser visitado com desejo de ler a Tua palavra, de conhecer o Senhor, Pai. Pai, só o Senhor pode curar os nossos corações feridos, só o Senhor pode transformar, Pai, nos dar um coração novo, um coração amoroso, um coração perdoador. Senhor, traz cura para nós através da Tua palavra. Cura, Senhor, as nossas memórias. Abençoa, Pai, cada pessoa. Muda a nossa história, Senhor. Através do Teu Filho Jesus, pela mediação do Espírito Santo. No nome de Jesus eu oro. Amém. Eu gostaria de cantar o hino da harpa. É o hino 2, ele diz assim: oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essas terras de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essas terras de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas de aqui, que não será o gozar
graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Eu gostaria de ler o Salmo 15. Salmo 15. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda corretamente e trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra seu vizinho, em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor. Aquele que jura para sua própria ofensa e não muda. Aquele que não retém seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz estas coisas
nunca será abalado. Eu quero ler esse salmo novamente, só que eu quero ler na Bíblia Mensagem. Diz assim: Ó Eterno, quem é convidado para jantar na sua casa? O que fazer para entrar nessa lista? Ande direito, faça o que é certo, fale a verdade. Não machuque seu amigo. Não acuse o próximo. Menospreze o desprezível. Mantenha sua palavra, mesmo quando tiver prejuízo. Viva de maneira honesta. Jamais aceite propina. Você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira. Essa versão é a Bíblia Mensagem. Tem um hino do Novo Cântico que eu gosto muito. É o hino 62, chama Hino de Gratidão. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigo e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua luz me guiará. Basta que me toque, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, santo, santo é o Senhor.
Santo é o Senhor. Como te adoro, mesmo falho e limitado, te adoro. E é assim, te adorando, que melhoro, até o dia em que serei como tu és, como tu és. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas seu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes apesar de quem eu sou. Onde me amastes apesar de quem eu sou. Um imperfeito. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre, exaltado és, santo, santo para sempre. Domingo comemorou o Dia dos Pais e eu gostaria de trazer uma meditação nessa manhã sobre os desafios da paternidade. E eu gostaria de conversar hoje sobre o patriarca Jacó. Eu quero ler alguns versículos de Gênesis, no capítulo 49, quando Jacó ele já está no final da sua vida, é os momentos finais de Jacó, e Jacó vai partir, e ele chama todos os seus filhos. Eu gostaria de ler alguns versículos, é um texto muito bonito. Gostaria de ler a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Jacó chamou seus filhos e disse: reuni-vos para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Reuni-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi com atenção a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, e o princípio do meu vigor, e a excelência da dignidade, e a excelência do poder. Instável como a água, não serás superior, porquanto subiste à cama de teu pai, e então a contaminaste. Ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade, são em suas habitações. Ó, minha alma, não entres no conselho secreto deles. Minha honra não se una com a sua assembleia. Porque na sua ira mataram um homem, e na sua fúria derrubaram um muro. Maldito seja seu furor, pois foi violento, e a sua ira, pois foi cruel. E os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Eu quero ler de novo o versículo 5, que diz: Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade, são em suas habitações. Eu particularmente gosto muito da história de Jacó, e muitas vezes eu faço reflexões e meditações sobre a vida desse homem. E é um personagem que eu gosto muito porque ele tem muitas coisas no caráter dele, na vida dele, e ele foi caminhando com Deus e Deus foi o transformando, libertando, conscientizando, o abençoando. E Jacó foi um homem abençoado porque ele teve muitos filhos. E ele, naquela época, era muito importante, né, a bênção de um pai. E nos dias que a gente vive hoje, a gente vê tantos
relacionamentos quebrados entre pais e filhos. A gente vê tanta dificuldade de relacionamento. Isso gera enfermidades na alma, isso gera dores, isso gera raiva, isso gera tantas coisas ruins. E Jacó, ele vive a sua vida, ele passa por momentos tão desafiadores. E em particular eu quero citar aqui um momento que está registrado em Gênesis 34, quando a filha de Jacó, ela é violentada por um rapaz. E só que acontece um fato interessante. Esse rapaz que violenta a filha de Jacó, ele se apaixona por ela e ele decide se casar. Ele vai até Jacó, ele pede ajuda e ele deseja reparar o erro que ele fez, porque ele se apaixonou pela filha de Jacó. Só que como Jacó tinha muitos filhos, Simeão e Levi, 2 filhos dele, eram pessoas cruéis de coração. E muitas vezes a gente nem avalia. Viver é perigoso, viver é arriscado, porque a gente nem avalia o que se passa no coração das pessoas. As dores que as pessoas carregam, o que está dentro do coração das pessoas. E muitas vezes, exteriormente a pessoa não revela aquilo que está dentro dela. E muitas pessoas, elas têm dentro delas fúria, crueldade, raiva, ira, e é como se fosse uma panela de pressão, a ponto de explodir. E nesse momento da vida de Jacó, Jacó conversa com os filhos, porque aquele homem que fez mal, que desonrou a filha de Jacó, ele quis reparar seu erro porque ele amou, ele se apaixonou por aquela moça. E ele mobilizou toda uma cidade, os homens da cidade, para poder se casar com aquela moça e reparar o seu erro. E na nossa vida, nós cometemos muitos erros. Nós pecamos contra pessoas. Para dar vazão ao nosso querer, ao querer do eu, do ego, que é muito forte, nós fazemos coisas, o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis. Só que aquele rapaz, ele muda, ele se arrepende. E aí, os irmãos, a família de Jacó, fala para eles que aceitaria que ele se casasse com a irmã para reparar o erro, se ele se circuncidasse, porque naquela época era necessário para o povo de Deus circuncidar. E aí eles aceitam a condição imposta pelos filhos de Jacó. E eles se circuncidam, não só ele, não só a família dele, mas os homens daquele lugar. E quando eles estão ali doloridos, em recuperação daquela cirurgia tão radical, né, tão dolorosa, os filhos de Jacó, eles entram naquele lugar e eles assassinam, eles matam aqueles homens do lugar. E aí se instala sobre a vida de Jacó um drama. Jacó tem que lidar com o comportamento de crueldade, de maldade, de vingança dos filhos. E vingança nunca termina bem. Eu quero ler aqui o Salmo 37, versículo 8, que é um salmo do rei Davi, em que ele fala justamente qual deve ser o nosso posicionamento diante da raiva, diante da ira, diante do desejo de vingança. O que a palavra de Deus nos ensina através desse salmo de Davi, que diz assim: deixa a ira e abandona o furor, não te aborreças, pois isso só lhe trará o mal. Então Deus usa Davi no Salmo 37, verso 8,
para trazer para nós uma chave, um conhecimento de Deus, de como nós devemos lidar com a ira que a gente guarda dentro de nós, com a gritaria que a gente guarda de nós, com o ódio, com o desejo de vingança, com a crueldade, com a maldade do nosso próprio coração. Porque se nós pensamos que nós somos bons, nós estamos alienados e enganados. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso coração, ele é mau e demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí se instala esse caos na família de Jacó. Por quê? Porque os filhos de Jacó, Simeão e Levi, eles usaram de crueldade. Eles deram vazão o que estava no coração deles. Gente, nós precisamos buscar em Deus. O evangelho do Senhor Jesus, ele é um evangelho de redenção. O Senhor Jesus entra na nossa vida e a gente entende que nós não somos bons e que nós, por nós mesmos, nós não temos condições de nos salvar. Nós, por nós mesmos, nós não damos conta de lidar com o mal, a maldade, a dureza, esse desejo de crueldade, de vingança no nosso próprio coração. Mas existe esperança em Cristo. Existe uma nova vida. Existe o Espírito Santo para trabalhar em nós. E aí, naquele momento de caos instalado, Jacó chama os filhos dele. E isso é um ensinamento para os pais. Eu quero deixar isso. Que a palavra de Deus registra em Gênesis, no capítulo 34, versículo 30. Diz assim: Jacó disse a Simeão e a Levi: tendes me perturbado para me fazer cheirar mal entre os habitantes da terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo eu pequeno em número, eles se uniram contra mim. Eles se unirão contra mim e me matarão, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: deveria ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Então, eu acho interessante porque Jacó não jogou para debaixo do tapete. Jacó, no que ele viveu na sua história, ele entendeu que não tem jeito de fugir. Não tem jeito de fugir dos conflitos, não tem jeito de fugir dos pecados, não tem jeito de fugir dos relacionamentos quebrados, da problemática familiar. Por quê? Porque os anos passam e nós vamos ser assombrados por coisas mal resolvidas. Só que muitas vezes é nos nossos relacionamentos dentro da igreja, é nos nossos relacionamentos na sociedade, é no trabalho, ou no trânsito, ou na vizinhança. Então Jacó, por ser um homem vivido, um homem experiente, um homem de dores, um homem que caminhava com Deus, um homem que aprendeu a encarar de frente as incoerências, a maldade, o seu pecado praticado diante de Deus, ele passa isso para os filhos. E aí ele chama seus 2 filhos e conversa. Gente, como comunicação é algo importante. A comunicação assertiva, o respeito, a gente ter uma escuta para as pessoas com empatia, não com o objetivo de mudar as pessoas, nem de censurar a maneira das pessoas pensarem, mas respeitar aquele ser humano, a maneira da pessoa enxergar, fazer suas leituras, a sua maneira de crer. Como isso é terapêutico, como isso é abençoador, como isso restaura, quebra preconceitos, desabores. Então Jacó, ele aprendeu ao longo da sua história, dos seus dramas pessoais, ele aprendeu e ele foi aplicar isso na vida dos seus filhos. E ele chama Simeão e Levi e fala para eles: meus filhos, o comportamento de vocês tem me perturbado para me fazer cheirar mal entre os habitantes da terra, entre esses cananeus e os ferezeus. Eu sou pequeno, a nossa família é pequena. Só que por causa do que vocês fizeram, vai ter consequência.
Gente, o nosso comportamento tem consequência, os nossos pecados têm consequência, a nossa crueldade tem consequência. Quando nós damos vazão à nossa ira, quando nós somos injustos, quando nós somos vingativos, quando nós somos irados, isso traz consequência para nós, para nossa família, para nossa casa, na vida dos nossos filhos. E muitas vezes, para a gente despertar, Deus permite a gente passar situações com os filhos, porque a gente ama tanto os filhos e a gente começa a ver refletir na vida dos filhos dramas que nós, como pais, nós tentamos jogar debaixo do tapete, nós tentamos fingir que não existe, fingir que não aconteceu. E aí, a gente que ama tanto o filho, a gente vê na vida do filho os reflexos da nossa impiedade, do nosso coração duro, que não perdoa, que não busca reconciliação, que não fala a verdade, que não leva Deus a sério, que é parcial. E aí Jacó chama os filhos e fala, meus filhos, não é assim que resolve problema. A gente não resolve problema pagando mal com mal. A gente não resolve problema fomentando vingança, difamação, maledicência. A gente não resolve problema pagando mal com mal. Não é assim. Por quê? Porque onde há vingança, naturalmente, pela semeadura da vingança, haverá vingança, como paga, como colheita, como consequência. E aí Jacó conversa com os filhos e fala, meus filhos, o comportamento de vocês vai trazer morte. Por quê? Porque os que foram injustiçados, os que foram assassinados, os que foram... vocês mataram por crueldade, eles vão se unir para ter uma represália contra nós. E aí, nós vamos morrer. E aí vai ficar morte. Morte de lá, morte de cá. E a nossa casa, eu e a minha casa vamos ser destruídas. A nossa família vai ser destruída. Ele alertou, ele conversou com os filhos. Ele não atacou os filhos, mas ele mostrou para os filhos a realidade. E como a figura de um pai é importante. A figura de um pai que dita direção, a figura de um pai que é sacerdote do lar, a figura de um pai que dita para o filho, que alerta o filho, que aconselha o filho, que prepara o filho para a vida. Essa responsabilidade. E aí, sabe o que eles respondem para o pai? A Bíblia diz em Gênesis 34, 35, 31, e eles disseram, pai, deveria ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Então, independente do que o pai falou para eles, o pai tentou alertar, o pai conversou com eles, porque o pai sabia que fingir que nada aconteceu não ia resolver. Porque ele já tinha experimentado isso na vida dele, que ele fugia. Jacó fugia. Fugia da ira, fugia do que ele fez com o irmão dele quando ele era jovem, e ele viu que isso não ajudou ele. Por quê? Porque na casa do tio, ele encontrou colheita do que ele fez com o irmão. E ele sabia que a única maneira de resolver é retornar, é restaurar, é conversar, é falar a verdade. E aí, ele faz isso. Ele conversa com os filhos, mas ele não chega no coração dos filhos. Por quê? Porque os filhos deles, os filhos de Jacó, eram cruéis. Eram cruéis. Eles não temiam a Deus, eles não deixavam ser trabalhado por esse temor a Deus. Porque só Deus, pela ação do Espírito Santo, só a pessoa de Jesus é capaz de nos pacificar, de nos conscientizar que independente da maldade que fizeram conosco, da atitude das pessoas, Jesus, ele morreu por nós, ele tomou o nosso lugar. E ele nos perdoou, ele nos amou, ele nos aceitou, ele nos abraçou, ele cobriu a nossa vergonha, ele assumiu a nossa culpa. Então Jesus é o único capaz, pela ação do Espírito Santo, de nos conscientizar que nós somos tão maus, tão cruéis, quanto aqueles que
foram maus conosco, que foram cruéis conosco. Só que Simeão e Levi, eles não se conscientizam. Eles continuam no argumento humano, carnal e racional, da racionalidade humana, que eles estavam certos. Não, pai, a gente fez certo. A gente lavou a honra da nossa irmã. Então, existem coisas na nossa história, na história das famílias, que se o Espírito de Deus não entrar, não tem como resolver. Mesmo tendo aquele pai ali, um pai que foi forjado na dor, que tinha uma jornada com Deus, que temia a Deus, que amava os filhos, que conversava com os filhos, mesmo assim, aquele pai não conseguia acessar, porque existe um lugar em nós que ninguém vê, que nem um exame vê, que só o Espírito de Deus é capaz de acessar, que só Jesus conhece, que só Deus conhece, porque foi Ele que nos fez. E aí, qual é a estratégia de Jacó? Porque ele conversou, não adiantou. Então, Deus fala com ele. É lindo, gente, porque Deus nos dá direção. Deus dá direção para os seus servos. Deus não deixa os seus filhos abandonados e à mercê. Deus traz resposta. Deus traz direção. E aí eu quero ler Gênesis 35, versículo 1, que diz: E Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faze ali um altar para Deus que te apareceu quando tu fugias da face de Esaú, teu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: Lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e vamos a Betel, e lá eu farei um altar para Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e esteve comigo no caminho em que eu andei. E eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que estavam em suas mãos, e todos os seus brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E eles viajaram, e o terror de Deus estava sobre as cidades que estavam ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Então, o que eu quero ressaltar aqui no versículo 1 do capítulo 35, e Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar para Deus, que te apareceu quando tu fugias da face de Esaú, teu irmão. Então, Jacó, ele tinha relacionamento com Deus. Eu quero te perguntar, para quem que você corre nos momentos da sua dor, das suas fugas, das suas encruzilhadas, dos momentos assim de perigo, de morte, de eminente destruição, de situações que não tem mais jeito. Para quem você corre? Jacó, essa história mostra que embora Jacó fosse imperfeito, falho, Deus se revela a ele, e Deus quer se revelar a nós, diariamente. E Jacó começou a andar com Deus, e Deus traz para Jacó uma solução. E eu não sei para quem estou falando, mas eu quero dizer para você que Deus é aquele que traz solução. Deus é aquele que não nos deixa à mercê. Mas todos aqueles que temem ao Senhor, que confiam no Senhor, o Salmo 37 tem um versículo que diz assim: descansa no Senhor e espera nele. O Salmo 37 fala para a gente confiar no Senhor, entregar para o Senhor, agradar do Senhor, confiar nele, e ele agirá. É o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Então, tem situações que a gente passa na vida que é só Deus para agir. E Deus é capaz de curar, Deus é capaz de sarar, mas com verdade, com comunicação, com confissão, com arrependimento, com mudança de comportamento.
E aí, embora os filhos de Jacó não tivessem comunhão com Deus, não temessem a Deus, e estivessem agindo na carne, na crueldade, na racionalidade humana, Deus podia contar com Jacó. Por quê? Porque Jacó tinha uma aliança com Deus. Porque Jacó, ele tinha tido um concerto com Deus. Jacó, ele conversava com Deus. Deus se comunicava com ele. Deus se revelou a ele. Então, nesse versículo, Deus fala: Jacó, você lembra quando eu te acolhi, quando eu te salvei, quando eu te socorri, quando eu te ouvi? Quando você estava naquele momento difícil, que você era jovem, você estava fugindo, indo embora da casa do seu pai, da sua mãe, sozinho, eu estava lá te vendo. Eu estava cuidando de você. E Deus falou assim: eu vou. Então Deus quis dizer o quê? Que conhece. Gente, Deus nos conhece. Deus conhece a nossa dor. Deus conhece aquilo que a gente tenta esconder dentro de uma fachada alegre, dentro de uma roupa bonita, dentro de até às vezes de uma conversa mansa, engraçada. Deus conhece às vezes o ódio, a crueldade, a falta de perdão, a ira. E aí Deus fala: Jacó tem solução. E sabe qual é a solução? Levantar. A solução não é prostrar. A solução não é jogar para debaixo do tapete. A solução é se levantar. A solução é buscar a minha face. A solução é restaurar, é fazer um altar para mim. E Jacó, ele fez isso, só que ele não fez sozinho, porque ele era pai, ele era sacerdote do lar, ele era o chefe daquela família. Então Jacó, ele conclama todos os seus filhos. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma pregação no Encontro de Casais do Dr. Elon, que era um médico pediatra que tinha aqui em Anápolis. Ele já é falecido, e ele falou nessa ministração dele que a diferença que é quando um pai fala do que quando uma mãe fala. Porque a mãe tá ali no dia a dia cuidando dos filhos, falando toda hora, e falando e gritando, mas o pai, quando ele chega, o pai, mesmo naquele tom de voz mais simples, mais calmo, o pai fala uma vez e o filho obedece. E isso que aconteceu aqui. Jacó, Deus dá uma direção para ele, e ele fala: ó, meus filhos, nós vamos tudo para Betel, nós vamos tudo para a casa de Deus, nós vamos tudo adorar o Senhor. E ele falou: eu vou erigir um altar para Deus. Só que para eu erigir um altar para Deus, eu tenho que abandonar os deuses que eu acredito. Porque a palavra de Deus diz: não farás para ti imagens de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Então, muitas vezes, a gente quer solução, mas a gente tem nas nossas mãos, na nossa vida, nós colocamos outros deuses diante de Deus, do Senhor. Nós vamos buscar Deus, mas nós vamos com os nossos deuses do nosso coração. Coisas que a gente confia, o nosso dinheiro, a nossa capacidade intelectual, o conhecimento humano, coisas humanas. E Jacó, com essa narrativa de Gênesis, Jacó fala: meus filhos, todo mundo que tiver seus deuses estranhos, me dá aqui, porque eu vou pegar isso e eu vou enterrar. Eu vou enterrar debaixo do carvalho. E todos, olha que bênção, quando Deus está numa situação, Deus, ele age nos corações. Nós não temos poder de convencer o ser humano. Às vezes a gente não pode nem falar, porque a pessoa não quer nos ouvir, não acredita em nós, não gosta. Mas quando Deus fala, é diferente. E aí, Jacó, ele fala para os filhos: filhos, a única alternativa agora, porque nós vamos morrer, pelo comportamento de pagar o que os seus irmãos fizeram, então a alternativa é só Deus. Gente, talvez você está vivendo uma situação na sua vida que eu quero te dizer: é só Deus.
Porque se Deus não entrar, pode ter prejuízo, pode ter morte, pode ter separação. Então é só Deus para entrar nessa situação, mas para Deus entrar, nós precisamos descer. Para Deus entrar, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos enterrar e não desenterrar mais coisas que nós colocamos a nossa confiança, que na nossa vida são deuses estranhos. São abominações diante de Deus. São coisas e pessoas e coisas que Deus nos deu e que nós colocamos a nossa esperança. E nós não podemos fazer isso. Então Jacó, ele pegou os deuses estranhos, ele assumiu. O pai, ele assume. O pai, ele tem diante de Deus essa autoridade de abençoar, de trazer direção, de ser uma pessoa santificada, um instrumento de Deus, um representante de Deus na sua família, na vida dos seus filhos. E aí o que aconteceu? Ele enterrou os ídolos. Ele enterrou, ele restaurou o altar, ele erigiu um altar ao Deus verdadeiro. Ao Deus verdadeiro. Criador dos céus, da terra, dos mares. E ele erigiu, e ele adorou a Deus. Então ele restaurou o culto certo. A devoção certa. E aí eles foram embora daquele lugar. E aí eles não precisaram lutar. Porque eles consertaram na presença de Deus. E aí Deus permitiu que aquelas pessoas ao redor ali, que estavam envolvidas naquela questão, elas tiveram temor. A Bíblia diz que foi instalado ali um terror, e eles não perseguiram Jacó, não perseguiram a casa de Jacó. Deus agiu. E eu quero te perguntar, você quer agir no seu braço de carne? Você quer dar vazão à sua crueldade? Você quer dar vazão ao ódio? Quer dar vazão à ira? Quer vingar? Ou você quer se levantar na presença de Deus, fazer os consertos que precisa fazer, arrepender do que precisa arrepender e deixar Deus falar por você e Deus consertar a situação? Jacó, ele viveu várias situações e a história dele ensinou que não vale a pena agir com as próprias forças. Ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu a depositar em Deus a sua esperança e deixar Deus agir do jeito dele. E Deus agiu. E todos os filhos de Jacó foram poupados. E aí, terminando aqui essa meditação, voltando ao texto que eu li, Jacó, ele viveu muitos anos. Ele viu seus netos, ele viu sua descendência. Mas como todos nós temos um prazo de validade, Jacó chegou o dia da partida dele. E no momento que ele está no leito de morte, ele talvez tinha pouca força. Ele precisava dizer para os filhos deles o que estava no coração, as percepções dele como pai. Porque no momento de um leito de morte, a gente não tem tempo para florear, a gente não tem tempo para fazer teatro, a gente não tem tempo, não, a gente tem uma última oportunidade de deixar para os filhos o que precisa ser dito. E aí ele fala para o filho dele mais velho, ele fala: Rubem, você é o meu primeiro filho, então sobre você tem força, tem poder, só que você, porque você deitou com uma das minhas esposas, você perdeu isso com seu comportamento, de macular o leito do seu pai, de deitar com a mulher do seu pai, você perdeu isso com seu comportamento, com a sua falta de lealdade, com essa atitude sua carnal, humana, de levar seus instintos a cabo, os seus instintos. Ele fala isso para Rubem. Depois, ele chama Simeão e Levi e fala para eles, e dá um recado para eles. Fala: olha, meus filhos, vocês são homens cruéis. Vocês são homens, vocês são instrumentos de crueldade. Aonde vocês têm passado, vocês têm sido instrumentos de crueldade. E ele fala: as habitações de vocês, os lugares onde vocês moram, são instrumentos
de crueldade. E ele pega e fala: minha alma, minha de Jacó, não entre no conselho secreto de vocês. Que a minha honra, que eu guarde a minha honra, para eu não mancomunar, para não me associar e fazer assembleia com o comportamento de vocês. Por quê? Porque vocês deixam a ira dominar vocês. Vocês, na fúria de vocês, nesse comportamento raivoso de vocês, vocês têm matado pessoas. Vocês têm ferido pessoas, vocês têm derrubado muros. E aí ele fala: maldito seja seu furor, pois foi violento, e a sua ira, pois foi cruel. E aí ele fala: eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então, verdadeiramente, Simeão e Levi, eles se separam, cada um tem um caminho. Assim como Jacó, Deus deu direção para Jacó, para ele saber, para ele não só abençoar os filhos, mas para ele alertar os filhos do que precisava. E para ele falar o que viria a acontecer. Só, gente, que o evangelho de Jesus, só que Deus, ele é amor. E mesmo tendo essa história da tribo de Levi, que junto com o irmão foi cruel, Deus ainda levanta Levi, a tribo de Levi, a descendência de Davi, como sacerdotes. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles vieram da tribo de Levi. Então Deus, ele transforma. Deus é o único capaz de pegar uma coisa muito ruim, muito dolorosa, algo que foi morte, algo que foi vergonha. Deus é capaz de transformar isso em algo bom. E eu quero deixar essa palavra nesse dia para os pais, incentivando vocês. O desafio de ser um pai. Eu quero te dizer que você nunca desista dos seus filhos, que você abençoe seus filhos, que você ore pelos seus filhos e que você busque de Deus direção para amar seus filhos, na maneira de falar, na maneira de abordar, ajudando cada um de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua natureza, se santificando, porque a gente, como pais, né, eu sou mãe, a gente ajuda muitos nossos filhos buscando uma vida de inteireza, de temor a Deus. Vale a pena quando a gente se santifica. A Bíblia tem um provérbios que depois eu vou deixar nas descrições aí dos comentários. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, felizes são os filhos depois dele. Então existem coisas que Deus vai anular de ruim na vida dos nossos filhos, que Deus vai curar o coração dos nossos filhos, através da gente entender, da gente se colocar na presença de Deus, buscar Deus e abandonar os deuses estranhos que a gente tem. A gente fazer um concerto e falar: Deus, tanto tempo da minha vida eu confiei na força do meu braço, eu confiei no meu dinheiro, eu confiei nas amizades que eu tinha, eu confiei na minha influência, mas agora, Deus, eu estou me arrependendo. E eu quero uma mudança, eu quero restaurar o altar, que só o Senhor é Deus. Eu quero adorar só o Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero que o Senhor venha curar e redimir a minha história, para que meus filhos não venham se perder no próprio coração deles, na própria natureza deles, na própria inclinação deles de ser maus, de ser cruéis, de ser vingativos, de mentir, de fazer coisas que vai trazer morte para eles, para a descendência e para quem está perto. Então é um desafio muito grande. Eu vejo, hoje, essa questão de relacionamentos interpessoais é um desafio muito grande. Então, eu desejo que Deus abençoe os pais e que Deus ilumine e que você tenha uma jornada, uma trajetória com Deus, como Jacó teve. Jacó, ele andou com Deus, Jacó, ele conversou com Deus, Jacó, ele tinha intimidade com Deus, ele abria seu coração e contava as verdades mais dolorosas dele para Deus. Ele foi curado
e ele foi sendo conscientizado e ele preparou os filhos. Os filhos de Jacó não podem, não tinha motivo de falar, meu pai não me preparou, não. Jacó foi um homem que, com a história de vida dele dificílima, desafiadora, ele preparou os filhos para a vida. E a função do pai é de preparar os filhos, é de direcionar os filhos, de mostrar Deus para os filhos. Na vida deles, na história deles, nas pegadas. Um filho, o grande desafio é os filhos ver Deus nas pegadas, nas palavras, nos comportamentos, nas escolhas, nas atitudes, na maneira de lidar nos relacionamentos, nas falas, nas escutas, na comunicação de Deus, dos filhos ver Deus na vida do pai. Eu quero terminar essa live e eu quero citar um versículo que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei seus pecados e eu sararei a sua terra. E eu acho que a principal terra que precisa ser sarada são os corações dos nossos filhos. E corações curados, algo que só o Espírito Santo pode fazer. E depende, está na nossa mão, como mães e também aos pais. Deus, eu quero louvar o Senhor por essa palavra, quero pedir, ó Deus, pela intervenção do Espírito Santo de Deus. Pai, quantos corações tristes, feridos, doentes, quantas enfermidades, Pai, somatizadas no corpo, na alma, quantas dores, Pai, quantos gritos, quanta crueldade que é feita nesse mundo por relacionamentos quebrados, por coisas, ó Deus, pela maldade humana. Mas eu sei que há esperança, porque onde há Deus há esperança, onde há o Senhor há esperança, onde há a ação do teu Espírito há esperança. Por isso, ó Pai, eu oro pela igreja do Senhor, que o Senhor venha levantar homens e mulheres comprometidos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Homens que se deixam ser moldados pelo temor do Senhor, pelo amor, pelo perdão, que sirvam ao Senhor, que andem com o Senhor e que sejam instrumentos do Senhor nessa terra, como Jacó foi um instrumento na vida dos seus filhos. Pai, nos ajuda a falar a verdade, nos ajuda a lidar com as pessoas com respeito, com amor, nos ajuda, Pai, a escutar as pessoas para entender, respeitar a história de cada um, Senhor, respeitar a visão de mundo de cada um. Pai, cura os corações. Pai, abençoa todos os pais que me ouvirem, abençoa os filhos e sara, Pai, corações. Que haja cura, Pai, porque só o Senhor, o teu nome, um dos teus nomes é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Pai, sara essa terra, que é corações dos pais, e sara essa terra, que são os corações de muitos filhos. Pai, fica conosco, porque nós precisamos muito do Senhor. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.